Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 75 com o tema Esperança. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Flávia Moura. É com você, minha amiga. Boas reflexões. Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinhas de Luz, psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 75, sobre a esperança. Eu sou Flávia Moura e farei o estudo com vocês. Bom, primeiro vamos ler o trecho para fazer os comentários devidos. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse trecho está em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é o tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que encontram no vale das sombras e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e discerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto e o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Meus queridos, falar de esperança é uma coisa muito importante para nós, que estamos encarnados num planeta de prova e expiações, que ainda temos muito para aprender, estamos engatinhando no nosso processo evolutivo. E ter esperança, essa centelha divina que está dentro dos nossos corações, que a gente muitas das vezes negligencia, não consegue acessar, é uma coisa muito boa para todos nós. A esperança é de estar na vida, de estar em contato, de estar vivo, é do espírito. É do espírito que espera algo nesse processo evolutivo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem muito importante no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, está lá nas instruções dos Espíritos, no item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade.
Nesta instrução dos espíritos, é falado que para ser proveitosa, a fé precisa ser ativa. Então, ela precisa ter essa base na caridade. É como se a caridade fosse aquele alimento da nossa fé. E que a esperança e a caridade, está nesse mesmo texto, são corolários da fé. Isto é, a esperança e a caridade, eles vão estruturando a fé. A fé no futuro, a fé no porvir, a fé de que quando a gente está passando por uma dificuldade hoje, a gente para, reflete e pensa, isso é só um segundo nessa eternidade da minha vida espiritual, do meu ser espiritual. E a esperança está bem aí, pela lei da reencarnação, pela lei de causa e efeito que a gente aprende na doutrina dos espíritos, a gente aprende a ter fé na vida futura. E isso é esperança. É esperança de que se hoje eu não dei conta de resolver algumas situações, eu vou ter muitas outras oportunidades. Não que isso me faça acomodar. Isso não pode me fazer acomodar, né? A gente tem que ter uma diferenciação desse verbo que o Leonardo Boff, eu gosto muito que ele fala desse verbo esperançar, né? Esse verbo esperança não no sentido de sentar e esperar as coisas caírem do céu, mas no sentido de esperançar, de quanto que eu posso parar e refletir sobre determinada situação, entender essa situação na condição que eu estou para resolvê-la e crer em Deus, no nosso Criador, no Criador de todas as coisas, nessa inteligência suprema que rege o universo e que eu faço a minha parte, o que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer, que eu entrego a Deus. Então, falar de esperança à luz do Espiritismo é muito interessante porque é uma doutrina muito consoladora. É uma doutrina que faz com que a gente consiga entender as causas dos nossos sofrimentos atuais, mas ter esperança de modificar aquela situação. Chico Xavier tem um texto maravilhoso que ele fala: tudo passa, isso também passará. Isso é uma prova de esperança muito forte. Às vezes a gente está numa situação conflituosa com outro ou conosco mesmo, esse conflito interior que é a principal causa das dores na atualidade, né? As depressões, o sentimento de fracasso, o vazio existencial, tantas coisas que a gente tem recebido de demandas na casa espírita e no mundo que a gente percebe, e a gente para e consegue ter este discernimento, que eu estou naquele momento, naquele sofrimento, mas que isso também vai passar, né? No decorrer desse texto, Chico fala, as coisas boas e as coisas ruins, momentaneamente que a gente está vivendo, tudo vai passar. Tudo é cíclico, faz parte do processo. Tudo que nos acontece na vida tem um motivo, nada é aleatório. A gente tendo fé nisso, a gente consegue ter esperança de dias melhores. Esperança de dias melhores para nós, enquanto espíritos encarnados na Terra, e para a Terra, numa perspectiva mais estrutural de caminhar, que estamos, né, de planeta de provas de expiação para planeta de regeneração. Precisamos ter essa esperança de que as coisas estão sim melhorando. E às vezes a gente ouve, né, dentro das casas espíritas ou até fora, o mundo está perdido, as coisas estão muito ruins, antes era muito melhor, não é recorrente essa narrativa de que antes era melhor. Agora, eu queria refletir aqui com vocês, nessa perspectiva da esperança, se realmente não está mudando.
Por exemplo, vamos observar as crianças. Vamos observar os nossos filhos, os nossos netos, essa geração atual que nasceu dos anos 2000 para cá, né? O senso de cidadania, por exemplo, que essas crianças têm é muito maior do que a nossa geração dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80. Então eu vejo isso com o meu filho, por exemplo, de 11, que vai fazer 12 anos. Parar numa vaga de deficiente físico ou de idoso, impensável. Eu já levo carão se eu parar nem para rapidamente, né? Questões assim desse entendimento, questões hoje que a gente vê relacionadas ao racismo, as questões de gênero, o quanto o mundo tem evoluído, embora ainda precise melhorar muito, mas o quanto o mundo tem evoluído com relação a esses valores que são valores essenciais do espírito. E que antes, né, a gente fala na sociedade das questões politicamente corretas, então hoje, por exemplo, eu não posso usar algumas terminações que vai caracterizar um racismo, que vai caracterizar uma homofobia. Isso às vezes as pessoas falam, isso é chato, porque no meu tempo eu podia falar qualquer coisa. Isso é um indício de que o mundo está melhorando, de que a gente está olhando, a gente precisa olhar, nem que seja pela força, pela dor, para as pessoas com mais dignidade, com mais respeito, com mais tolerância pelas opções, né, de cada um. Então isso para mim, isso é um indício de muita esperança. De esperança que, para além das adversidades, a gente tem um mundo em transformação, um mundo que tem trabalhado arduamente para essas mudanças. É fato que muitas pessoas acabam tendo que sofrer muitos, por exemplo, se a gente for pensar, a gente só tem a Lei Maria da Penha no Brasil hoje porque a gente teve mulheres que sofreram feminicídio, que sofreram violência doméstica. Precisaram essas mulheres sofrerem, chegarem a óbito para isso acontecer? Infelizmente sim, mas isso não é um indício de um processo evolutivo, de pensarmos isso enquanto sociedade? Então vamos refletir sobre isso, vamos ter mais esperança, esperança nas pessoas, esperança na mudança das pessoas enquanto sociedade. Então às vezes a gente tem aquela pessoa, isso aí não vai mudar nunca, não... E a gente desiste muitas das vezes das pessoas. Muitas das vezes a gente desiste de fazer algumas coisas melhores porque a gente acha que a gente não está sendo reconhecido, que a sociedade não merece, ou que eu não mereço passar por isso. Será que é isso mesmo? Será que não vale a pena, pelo bem da humanidade, alguns aspectos para a gente conseguir evoluir? E será que isso não é ter esperança? Então vamos pensar nisso. Quando se fala em esperança, eu também lembro muito do educador Paulo Freire, que conseguiu mobilizar, alfabetizar tantas pessoas adultas, né? E aquilo para mim é um ato de esperança muito grande numa sociedade, de acreditar nessa sociedade. Então que a gente tenha essa esperança conosco, no fundo dos nossos corações, de melhoria íntima. Eu tento mudar uma coisa, não consigo, eu vou desistir. Não, insista, persista, tenha esperança. Eu gosto muito de ditado popular, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um ato de persistência e de esperança, de que aquilo um dia vai melhorar. Então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Eu fico muito feliz com o convite do divulgar.net para a gente estar contribuindo aqui com um capítulo do Vinhas de Luz. E essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Flávia Moura, aguardo vocês em outra oportunidade. Forte abraço. Agradecemos a amiga Flávia Moura pelas reflexões do capítulo 75, com o tema Esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Quem não tem esperança
está falido na vida, né? Portanto, temos que ter esperança. Mas a esperança ela precisa estar atrelada à fé, à confiança, à ação também. Precisamos agir, não ficar só esperando as coisas acontecer. Precisamos agir para que a esperança seja fortalecida. Agradecemos mais uma vez a amiga Flávia e pedimos que Jesus continue abençoando a vida de todos os nossos ouvintes e seguidores. Convidamos você para se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar a doutrina espírita e conheça toda a nossa programação. Paz no coração de todos.